Ó minha alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez! Bom, boa noite. Alguns aqui já me conhecem. Provavelmente alguns já devem até ter passado no carnaval com sambas meus, né? Quem é folião, carnavalista, se desfilou em Porto Alegre, em Alvorada, Viamão, Canoa, São Leopoldo, Esteio, Guaíba, deve ter passado em algum momento, em Alvorada, deve ter desfilado com algum samba meu, né? Como ele apresentou, eu sou o Mamal, né? De Castro, compositor, temista, carnavalesco, que vim dar essa breve oficina, falar, não é oficina, bater papo sobre o que é samba enredo, porque oficina fica muito formal, fica muito... Vamos bater um bate-papo, até porque, né, a gente fala todos amigos, familiares aqui, contexto do carnaval. Então, um quesito, não é porque eu faço parte desse quesito, né, que é um quesito importantíssimo, né? Como todos, mas o samba enredo conduz os outros quesitos, né? O que é o samba enredo? O samba enredo é a obra, né? É a obra poética, musical, que vai contar o enredo, que vai contar o tema, que vai contar o assunto que a escola propõe para o seu desfile, né? Então, o samba enredo vai retratar o enredo, a temática, né? É o fio condutor do desfile. É o fio condutor de um desfile, né? Uma escola pode estar muito linda, muito bem montada, mas um samba, eu digo, é 50% de um desfile de uma escola. O samba é 50% do desfile de uma escola, né? Então o samba tem essa função de conduzir o desfile das escolas. É o fio condutor do desfile, é o termômetro do desfile da escola. Porque tu pode estar com a fantasia mais linda, tu pode estar com os carros mais luxuosos. Se tiver um samba morno, um samba ruim, na arrancada, na concentração, a empolgação já não é a mesma. Ao contrário, tu tem um samba bom. Tu pode nem estar com a escola tão bonita, nem estar com a escola tão vistosa, tão formosa, mas um samba ajuda a empolgação. Nós tivemos agora aqui, semana passada, no grupo Bronze, o Acadêmicos da Orgia, que para mim superou, foi assim, né? Arrancou já na concentração com um belo samba, com um samba empolgante, contagioso. Talvez nem estivesse tão bonito quanto outras escolas, né? Mas o samba, a bateria, a harmonia, né? Isso também é uma questão muito importante, né? Como o samba é o fio condutor do desfile, né? Eu, como característica, gosto que o samba tem que ter, no mínimo, um refrão forte, um refrão pegado, um refrão fácil de cantar, né? E um refrão forte, né? Um refrão forte conduz um desfile, conduz uma escola, né? Nós temos, por exemplo, o samba do Salgueiro, Explode Coração, todo mundo canta. Quando o Salgueiro arrancou na concentração cantando Explode Coração, a Sapucaí veio abaixo. E se parar para analisar, a escola nem estava tão linda, né? A Beija-Flor estava muito mais bonita, a Mangueira estava muito mais bonita, mas o samba, quando o Kim arrancou lá, aí o samba, e é um samba simples. Se tu for analisar poeticamente, é um samba de uma letra bem modesta, bem simples. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu Salgueiro, contagiando essa cidade. Nós temos um refrão forte, e o refrão, só pelo refrão, tu não consegue identificar qual é o tema da escola. Mas o refrão é tão forte, o samba é tão forte, que conduziu os outros quesitos, né? Conduziu os outros quesitos. Se tu ouve só esse refrão do Salgueiro, por exemplo, tu não sabe sobre o que o Salgueiro está falando, né? Mas o refrão foi tão importante, o samba foi tão importante, que conduziu os outros quesitos, né? Então um samba, além de ter no mínimo um refrão forte, né? No mínimo um refrão forte. Se tiver dois, melhor ainda, né? Hoje, as estruturas dos sambas, como os desfiles estão mais dinâmicos, né?
com toda a questão também que envolve, né, de economia, da dificuldade das escolas, que tem que fazer um samba simples, de fácil assimilação, né, de empatia, tanto com quem está desfilando, quanto com quem está assistindo, né. Não pode ser um samba difícil, ter palavras difíceis, né, porque isso não conduz, não estimula a escola de desfilar. Então tem que ser um samba cantante, um samba vibrante. E uma coisa que é muito importante também, tem que haver uma simetria de samba enredo, bateria e harmonia musical, né? Tu pode ter o melhor samba enredo, tu pode ter o melhor mestre de bateria, tu pode ter os melhores compositores. Se não tiver uma sinfonia, uma simetria entre esses quesitos, né, não adianta tu ter um melhor samba, não adianta tu ter o melhor mestre de bateria, não adianta tu ter o melhor intérprete. Por que o Imperadores do Samba marcou épocas, gerações? Porque ele tinha excelentes compositores, tinha um excelente mestre de bateria, Eli Caveira, e tinha um excelente cantor, o Carlos Medina, né? E às vezes, um bom intérprete, uma boa bateria, salva um samba enredo mais ou menos. Né? Quantos sambas, se a gente for analisar, ganharam carnavais? Porque o samba tem essa função. Além de contar o enredo, a temática, né, tem essa função de conduzir o desfile. Conduzir o desfile como? Facilitando, proporcionando o canto da escola e a dança. O samba também tem que ter essa função. Às vezes as pessoas se preocupam só, tem que cantar. Mas um samba cantável também tem que cumprir a função de fazer a escola dançar. Porque não adianta tu só cantar um samba, eu te amo, tá todo mundo cantando, e não conduz, né? Não anima, não facilita o desfile. Então, um samba tem que ter essa característica, tem que ser poético. Eu acredito que tem que ter uma letra bonita. Né? Mas bonita e simples, não bonita e complicada. Não adianta trazer palavras eruditas, lindíssimas, para impressionar, que não funciona mais isso. Né? Então, a construção poética. Tem que ter uma construção poética, né? Uma letra clara, objetiva, né? Que identifique que quem está assistindo, quanto quem está julgando, quanto quem esteja desfilando, possa se identificar com aquela letra do samba, possa ser claro para os jurados, para quem está assistindo e para quem está desfilando. Se tem que ter uma letra boa, também tem que ter uma melodia boa, uma melodia contagiante, uma melodia vibrante, que mantenha o desfile da escola, né? Um samba, muitas vezes a gente ouve assim, o samba arrancou bem e caiu, o samba é bom de refrão e cai, né? Então isso também é muito importante. Só que às vezes, o samba caiu, por quê? Porque às vezes a harmonia não foi compatível com o samba, a bateria não foi compatível com o samba. Tem muito mestres de bateria que por serem eficientes, que por serem bons, e sabem que são bons, são eficientes, muitas vezes eles querem botar muitos arranjos no samba, fazer muitos backs, e às vezes um samba não precisa de muitos backs, de muitos arranjos. Né? O Imperador passou com o ano do lança-perfume com poucos arranjos. O Mestre Brinco gabaritou, todo mundo diz, o Mestre Brinco não inova, o Mestre Brinco faz porque o Mestre Brinco ia certinho no samba, ele não inventava, ele fazia as bossas certas, né? Principalmente nos refrões. Tem mestres de bateria que gostam de botar bossa e back em todo o samba, estraga o samba, judia o samba, amarra o samba, né? Por isso que eu digo que tem que haver essa sinfonia, essa simetria entre harmonia, compositores e bateria, né? A bateria não é mais importante, o samba não é mais importante e a harmonia não é mais importante. Os três são importantes nesse quesito, porque a bateria é julgada também pelo quesito samba enredo, a harmonia também é julgada pelo quesito samba enredo, assim como o samba enredo também é julgado pela bateria, assim como o samba enredo também é julgado né, pela harmonia. Então é preciso haver esse entendimento, esse compreendimento.
que o samba enredo não é só mais um quesito, ele é um quesito, né, que trabalha junto com harmonia e bateria, né? Então precisa haver esse entendimento, essa compreensão, que são quesitos que decidem carnaval. Tanto é que, para critério de desempate, se começa por onde? Bateria, samba e vem vindo. Porque para ver a importância desses quesitos, né? E principalmente o samba que conduz todo o desfile. É o samba que vai conduzir as bostas da bateria, é o samba que vai conduzir a harmonia musical, é o samba que vai conduzir o bailado do mestre-sala e da porta-bandeira, é o samba que vai conduzir a evolução da escola, é o samba que vai conduzir a atmosfera da escola, né? Então, um samba é 50% do desfile de uma escola. Um samba leva uma escola a um campeonato. Um samba conduz uma escola, um desfile, né? Então, quanto à construção do samba enredo, né? Nós temos lá, nós recebemos o tema enredo, né? O assunto sobre o que a escola vai tratar, né? Temos ali o enredo. A partir deste enredo, né, os compositores, né, vão criar a sua obra poética musical, que é o samba, né, em cima desse enredo. Geralmente, né, um refrão forte que identifique, aí a primeira do samba, né, um refrão do meio, né. Eu, praticamente, gosto de fazer os dois refrões fortes, né. Eu começo sempre fazendo samba com o refrão e tentando colocar elementos do tema no refrão do samba. Elementos do tema, características da escola, de preferência o nome da escola ou as cores da escola, e algum elemento que faça referência ao tema. Tem compositores que não gostam, tem compositores que gostam de fazer o refrão oba-oba, araeira, sem tocar no tema. Característica de cada compositor. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de citar o tema no refrão. Gosto de fazer alguma referência, algum alusivo, alguma coisa que remeta à escola, ou as cores da escola, ou o símbolo, ou o nome, ou o bairro, a comunidade, né? Então, esse é o meu processo. Quando eu começo a fazer um samba enredo, eu começo sempre pelo refrão, né? Aí depois vem a segunda do samba, né? Uma coisa que também sambas extensos também, né? Se tornam cansativos um desfile. Sambas extensos são cansativos, né? Então a gente faz, a minha crítica faz tentar fazer um refrão forte. Claro que às vezes a gente não consegue. A gente pensa que acertou e às vezes não acertou. E tem sambas que a gente pensa que não acerta e acerta. Eu tenho como exemplo 2017, quando eu ganhei o samba enredo no Imperador, no festival. Tinha um samba do pessoal que vinha ganhando já seguido no Imperador, vinham ganhando há 5, 6 anos seguidos no Imperador, né? Então nos dizia, vocês não tem como ganhar deles, porque eles são... E faziam sambas maravilhosos, né? E o nosso samba ganhou o festival e confesso que na quadra estava um samba morno. Tanto que eu disse para o presidente, a escola não gostou do samba, até porque tinha identificação com os outros compositores. Eu disse para o presidente, pode tirar o samba, eu não quero prejudicar a escola, que é a minha escola. Não, Amal, o teu samba tá... O outro samba era até mais empolgante, mas estava faltando características do enredo, não estava de acordo com o enredo que a gente tinha montado. Eu disse, não, cara, eu não tenho essa vaidade. Se o samba não está funcionando, pode tirar o samba. E aí se foi trabalhando o samba, foi em 2017, o Frida Kahlo. E quando é claro que isso conta muito, né? O Imperador, se tu botar o Atirei Pau no Gato, a escola vai cantar. E o que aconteceu? Na avenida, até o último ensaio, o samba estava morno. Quando entrou na avenida, né, o Vinícius jogou o samba para cima, né, e a bateria veio, que o samba cresceu, que a escola toda cantava o samba. A escola toda cantava o samba. O Imperador ganhou o carnaval, o samba foi eleito o melhor samba, né, carnaval. O Imperador ganhou o samba, ganhou o festival com o Cristão. Por quê?
Porque o samba, além de ter uma melodia razoável, o samba tinha uma melodia razoável. O outro samba que a escola queria ganhar tinha uma melodia até melhor. Mas a nossa letra do nosso samba contemplava o que o carnavalesco, o que o temista tinha programado ali. Esse era assim, mal, parece que tu tinha um organograma, porque a letra do samba de você está casado. E então o que se fez? O Vinícius, o mestre de bateria, na época era o... não lembro quem era agora. Jogaram o samba mais pra cima. E o samba... Seu... Lúcio Galvino. Depois do brinco. Não. Era o Aruanda. Porque o Aruanda até disse... O Aruanda até falou, Mamal, eu não quero o samba de você samba vez. E depois do desfile, ele até foi bastante... Mamal, que baita samba que saiu. Era o Júnior Aruanda. Era o Aruanda, o mestre de bateria. Era o Aruanda, né? E ao contrário, por exemplo, o outro samba que tinha uma melodia muito boa, tinha algumas falhas na letra, que talvez não contemplasse o desfile, né? O ano de 2016, a Imperatriz, o samba de Ogo Nogueira também cresceu. O samba do Diogo Nogueira conduziu o desfile. Conduziu o desfile da Imperatriz. Também levou a Imperatriz ao campeonato. Para ver a importância do samba, né? E claro que também às vezes acontece ao contrário. Às vezes sambas marcantes, quantos sambas marcantes, né, não ganharam carnaval? Talvez o maior samba da história do Bamba recente, que é Festa de Batuque, não ganhou o carnaval, né? E é o samba marcante, né? Não ganhou o carnaval. Para ver a importância que um samba tem para conduzir um desfile em uma escola, né? Tanto é que, como é que se começa o carnaval? Bom, a gente decide um tema, primeiro quesito, tema e enredo. E depois qual é o passo que se tem? É fazer o samba. Aí depois a gente vai contratar a harmonia, a bateria, mestre sala e porta-bandeira, né? Mas pode ver que se começa o carnaval, como é que se começa pelo carnaval? Vamos definir qual vai ser o nosso tema enredo. E depois, bom, agora temos o tema enredo, vamos definir o nosso samba. Bom, temos enredo e temos samba. Agora vamos trabalhar os outros quesitos. Vamos atrás da tal harmonia musical, vamos atrás do tal mestre de porta-bandeira, vamos atrás de tais fantasias, vamos atrás de tal ateliê, mas o ponto de partida é sempre o tema e enredo, né? Mas a minha escola eu já tenho a minha harmonia, eu começo com o meu mestre de porta-bandeira, tudo bem, processo inverso, mas a coerência de uma escola, de aqueles programas, botar uma escola na avenida, tá? Tu definir o teu tema enredo e depois tu definir o teu samba. Até porque a partir dali tu vai buscar lapidar os teus outros quesitos. Porque não adianta tu ter uma baita bateria, uma baita de mestre de porta-bandeira, uma baita harmonia e tu não ter tema e não ter samba. Então, tema enredo e samba enredo são os nortes de um desfile de uma escola de samba. De um desfile de uma escola de samba. O tema enredo é a semente, né? E a partir dali a gente vai, né, criar essa árvore vai florescendo. E o samba é o segundo passo, né? Um tema enredo bom ajuda um samba enredo bom. Um tema enredo ruim é mais dificultoso fazer um samba, né? Eu, particularmente, gosto de fazer sambas, não gosto muito de sambas biográficos. Que samba biográfico? Homenagear políticos. É um tema que eu não gosto, né? É um tema que eu não gosto porque a gente fica muito preso, a gente fica muito limitado, né? A gente sabe que existe a necessidade, né, que falta recurso, e às vezes um tema que patrocine, a gente tem que fazer. Mas se tu parar para analisar,
poucos temas biográficos políticos deram certo. Eu estou conseguindo pensar aqui na minha cabeça e não estou conseguindo lembrar de alguma escola que tenha sido campeã com samba, com tema político biográfico. Nem quando se homenageou Getúlio Vargas se ganhou o carnaval. Nem quando Getúlio Vargas foi. O país foi no Imperador, foi em 2017, foi aquela polêmica, né, do país, foi aquela polêmica do país, ganhou. Foi aquela polêmica do país do Imperador, né, 2017, né, 2015, né, foi 17 foi nós no Frida Kahlo, né. Então tema político biográfico é complicado, né? Aliás, temas biográficos estão ficando complicados, né? Se não forem pessoas associadas com a cultura popular, com as artes, com as músicas, é dificultoso. Nós tivemos no Rio a Imperatriz, né, que homenagearam a Rita Lee, são temas que não cresceram. Aí a Vila Isabel, Cidade de Ouro, com um tema que é Heitor dos Prazeres, mais próximo da nossa realidade, da nossa cultura carnavalesca, né? Então tem essas questões. Um tema também é muito importante para a condução de um samba, né? Um tema é importantíssimo. Eu brigo às vezes com o pessoal, vamos fazer o tema sobre fulano. Vamos fazer, só que já te digo, esse tema é um tema pesado para samba. É um tema pesado para samba. Tanto é que, olha só, se a gente for analisar, ele trouxe uma questão maravilhosa. Se a gente for analisar, nem no Imperador a gente vai saber cantar o samba do Paim. A gente canta o Monteiro Lobato, a gente canta o sítio, vou brincar no sítio do Pica-Pau, a gente canta Vamos Inter, a gente canta, né, o Perfume, né? A gente canta o Frida Kahlo, mas o Paim a gente não canta. Porque são temas difíceis de marcar, não marcam. Cumprem a função do desfile, mas não marcam, porque são sambas pesados, carregados de fazer, né? O samba até do Emerson Dias, Paim. É do Emerson Dias, o samba inclusive do Vitier Melhor, porque são temas difíceis, são temas até difíceis de retratar na avenida. Mas a gente sabe que a necessidade faz, né? Conduz hoje. Tá? As escolas estão recebendo, os órgãos culturais, políticos, sociais estão investindo cada vez menos na cultura popular. Então as escolas se veem, tem que se socorrer a esses meios artísticos. Seria bom se nós tivéssemos o livre-arbítrio de escolher os nossos temas sem se preocupar, sem ter essa preocupação, né? Não, eu vou ter que homenagear aquele poste, porque aquele poste vai me dar a luz para minha quadra. Pô, mas aquele poste é tão frio, é tão concreto para te fazer um samba daquele poste. Pô, entendeu? Então, mas acontece, mas leva isso, entendeu? Então, na minha visão, quanto à construção de tema enredo, de samba enredo, eu acho frio homenagear a questão política. Eu acho ruim, independente do político, independente da aspiração política, independente da tua correlação partidária, né? Eu acho que temas alegres, temas sobre literatura, coisas assim, são mais próximos da gente, né? A gente falar das nossas coisas, né? Das nossas raízes, da nossa africanidade. Porque às vezes tu homenageia pessoas, porque as pessoas não têm identificação nenhuma com a tua comunidade, com a tua escola, né? Nem sabem quem tu são, nem sabem quem tu é, nem sabem quem vocês são. Não, mas vamos homenagear o fulano, porque o fulano vai nos dar 25 mil, vai nos dar 30 mil. É importante, mas às vezes foge do contexto, né? Perde aquela coisa familiar que o carnaval tinha, né? Aquela coisa de um quilombo cultural, né? A gente tá vendo. Então se perdeu muito isso do carnaval, né? Mas então são essas questões, mas é o que eu digo sempre. Tema e samba são quesitos importantíssimos. Decidem um carnaval. Tanto que samba primeiro, bateria e samba, primeiro critério de desempate é bateria e samba. Né?
Então eu vejo nessa concepção. Um samba bom conduz a um bom desfile. Um samba bom conduz a um bom desfile, né? Um samba mediano, tu pode vir de ouro, tu pode vir de prata. Se não tiver um samba bom, se a bateria não tiver em sinfonia com o teu samba e harmonia, tu pode vir vestida de ouro, tu pode trazer drone, eu acho que é muito importantíssimo isso. Então tem que se ter esse cuidado com a escolha do tema e com a construção do samba, né? Eu ao menos tenho esse cuidado, porque eu tenho a prerrogativa que eu escrevo também tema enredo. Então para mim é mais fácil, porque eu escrevo o tema e já vou construindo o samba. Em cima do tema, já vou visualizando a montagem da escola na avenida, porque como eu escrevo enredo, eu já vou construindo o enredo e já vou montando o samba em cima daquela concepção. Então também é muito importante isso, se ter uma simetria do temista, né, com os compositores, né? E também, às vezes, tem temistas que limitam os compositores, né? Às vezes tem compositores que limitam os compositores. O compositor não limita o temista, né? O compositor nem tem essa pretensão de limitar os temistas. Mas tem muito temista que gosta de limitar os compositores, que gosta de ensinar os compositores como fazer samba. E não é essa a função do temista. Mas a gente se dá muito defeito com muitos temistas assim, né? Mas tem que haver esse diálogo entre o temista e o compositor. Tem que haver esse triálogo entre samba, bateria e harmonia, que é o samba que vai conduzir o desfile da escola. É o samba que vai fazer a escola cantar e dançar. É o samba que vai retratar o tema enredo, a narrativa, o assunto do que a escola está cantando, propondo, né? Vamos abrir a pergunta, alguma dúvida, esclarecimento, né? Está aberta a... César, tu que é o mediador da oficina, como é que é? Tu que é o mediador da oficina, como é que funciona? Você veio para a pergunta, né? Falei que aqui é a concepção do samba enredo, né? É. Fala pra mim, fala pra ele. Eu discordo quando tu falou em termos de bateria, né? E não pode ter muito arranjo. Eu acho que quanto mais arranjo, é melhor até para disputa de estandarte, porque geralmente o estandarte ele é a bateria que vem pela criatividade do seu mestre. Se tu pegar o regulamento de bateria, tu vai ver que eles estão forçando até isso. Estão forçando isso, né? Não que tu tenha que botar 10 arranjos, mas tem que ter um arranjo, mais ou menos, e um arranjo um pouco mais arrojado para poder ir para as cabeças. Sim, mas aí eu concordo contigo, mas o que eu falei, que tudo em excesso é prejudicial. Tem mestres que nem ouvem o samba, nem se preocupam com o samba, estão mais preocupados com os arranjos. Justamente com essa questão, para mostrar que a minha bateria é fogo, a minha bateria é ancestral. Tu viu os arranjos que eu faço? Às vezes nem ouve o samba, mas às vezes o samba nem saiu e o mestre já está com 500 arranjos do samba. Entendeu? E aí eu também concordo contigo plenamente, né? Mas também eu te faço o contraponto. Todo mundo reclamava, e todos os outros mestres julgavam o brinco, dizia, uma bateria comum, que faz pouco arranjo, não inova. E se parar para analisar, todos os anos o brinco tirava 10. Tirou 10 enquanto não existe. Todos os anos o brinco tirava 10. Mas faz pouco que até pouco tempo o brinco estava aí. Até pouco tempo o brinco estava aí. Entendeu? Olha só quantos tá, mas aí tu diz aqui a criatividade, mas a criatividade é muito relativa. É criatividade, né?
Então, é muito relativo. Faz o regulamento. Tanto é que todo mundo fala hoje, o Brinca é uma referência dessa questão. Não é que não se faça fazer arranjo, é que, como eu te volto a te repetir, tem mestres que se preocupam, Depende do gosto. tem mestres que se preocupam mais com arranjo do que com samba. Acho que isso aí depende do gosto. Entendeu? Por exemplo, eu vejo por festivais que a gente participa, o samba nem. Os sambas ainda nem tinham sido escolhidos. O mestre está dizendo, bah, já tô com arranjo aqui, arranjo ali, o samba vai ser assim. Pô, mas tu tá num festival, não é nem a harmonia que vai cantar o teu samba na avenida, né? Tu tem que esperar a tua harmonia, a escola definir o samba para ver como é que o samba vai ficar na voz da tua harmonia, e tu já tá com 500 arranjos na bateria do samba. Ah, mas eu sou o cara. Não, mas às vezes o demais polui. Não é só na bateria. Se eu quiser botar arranjo demais na bateria, não mas é falta de criatividade. Não, vai poluir. Não adianta eu botar um monte de palavras lindas no samba, né? Botar palavras lindíssimas. Mas como o Mamal está sendo criativo, está botando um monte de palavras bonitas no samba, que às vezes as pessoas nem têm conhecimento. Então vale para duas coisas. O excesso de arranjo num samba prejudica. Assim, para mostrar criatividade. Não, se tu botar lança perfume, quero te cheirar, tu pode ver assim, não precisa. Lança perfume, não precisa. A criatividade tá em tu ser compatível com o que se está cantando e com o que se está compondo. Né? Às vezes tu pode botar 10 arranjos e não ser bom, como botar 10 arranjos e ser maravilhoso. Às vezes tu pode botar 2 arranjos no samba que te serve. Às vezes tu pode botar 2 arranjos só nos 2 refrões no meio e tu ser criativíssimo demais porque tu botou os arranjos só nos refrões. E às vezes tu quer botar no corpo todo do samba e não quer ser criatividade. O excesso não é sinônimo de criatividade. Né? Não adianta eu fazer um samba com 36 versos. O Mamal é criativo demais. Olha só, o cara quer ver 36 versos. Não, a vida não pode fazer um samba com 20 versos e o samba ser criativo. O cara botou 100 arranjos na bateria. É criativo? É, mas pode não ser. O outro botou só 50. Foi criativo. Entendeu? Então é relativo. Né? A criatividade a criatividade, o samba. Os 3 têm que trabalharem juntos. Harmonia, samba e bateria. Eu posso dizer que eu não vou entrar nesse âmbito, até tem um pouquinho, né, que o Wilton é mestre de bateria consagrado, mas eu digo por mim, a minha experiência, os meus sambas que ganharam carnavais, ganharam estandarte de ouro, foram, talvez nessa visão assim, foram que tiveram menos arranjo e menos criatividade. E coincidentemente as baterias gabaritaram, a harmonia gabaritaram e o samba gabaritou. Os sambas que a gente tem que meter mais arranjo são aqueles que você falaram. Qual? Sambas medianos. Sim. Né? Entendeu? Porque muitas vezes o arranjo é que vão jogar o samba pra cima. Porque o samba, a linha dele tá aqui. E com os arranjos tu consegue jogar pra cima. Pra poder mexer com a bateria. Foi por isso que eu disse que o quanto a importância do samba enredo, né, estar em harmonia com a bateria e a harmonia musical, né? Os 3 têm que ter esse triálogo, tem que ter essa conversa, né? Os 3 têm que saberem a importância que eles têm juntos, né? A bateria não é mais importante que o samba não é mais importante que a harmonia e a harmonia não é mais importante que a bateria. Se os 3 não estiverem em harmonia, vai a Bahia. Então por isso que eu digo que tem que haver esse diálogo. Tem que haver esse diálogo, né? Da harmonia, samba e bateria. Quando a gente ganhou um ano, o Sandro Ferrado me chamou, imperador. Mas o samba tá aqui, tem uma parte que eu não tô gostando, depois do festival. O que tu acha que a gente pode fazer para mudar? Vamos mudar? O Sandro falou. Eu digo, vamos mudar. Só que essa conversa, muitas vezes, não acontece com os mestres de bateria. Com a questão de mudar, de querer alterar, de botar para frente, raramente eles chamam o compositor para conversar. E
Sandro Ferraz, um cara consagrado, teve a humildade de nos consultar se poderia mudar o samba, alterar alguma coisa. E isso, muitas vezes, eu falo de carteirinha, sabe? Muitas vezes isso não acontece com os mestres de bateria. Muitas vezes isso não acontece com o mestre de bateria. Não, eles não têm essa conversa com os compositores. Os cantores já têm. Né? Até por essa questão que o Will tentou da criatividade, como eles têm essa questão dessa competição, né, que é muito pessoal deles, de mostrar que a minha bateria é melhor, que a minha bateria é isso, aquilo, eles esquecem às vezes das outras questões, do samba, da harmonia, né? Então é essa questão, que eu acho que tem que haver esse diálogo com o samba enredo, porque o samba enredo é o quesito que determina os outros todos os quesitos. O samba enredo vai determinar a dança do mestre e porta-bandeira, o samba enredo vai determinar se o enredo tá claro, foi escrito. O samba vai determinar a criatividade, as bossas, a competência do mestre de bateria. O samba enredo vai determinar a eficiência da harmonia de vozes e cordas. Então tem que ter um cuidado muito importante com um samba enredo, né? Isso parece o carnavalesco e o compositor, eles perdem o fio da meada no meio do caminho. Sim. Né? Por exemplo, vai fazer um samba, o tema da escola é esporte, vou dar um exemplo, tá? Sim. Aí tu vai lá e faz um samba falando de vôlei e handball. E os carros alegóricos todos vêm falando de futebol. É o mesmo tema, mas são coisas diferentes. Tu acaba não contando a história que os caras estão contando no samba. Por isso que me ajuda nesses tempos, porque eu escrevo o enredo, como eu escrevo o enredo também. Quando eu vou escrevendo o enredo, eu já vou pensando no samba e já vou visualizando a escola lá na vida. Pô, se eu vou falar sobre flor, pô, já vou escrever sobre a flor, vou falar sobre o jardim. Então eu já imagino a minha comissão de frente que vai ser um grande jardim. Então, para ter essa simetria do enredo com o samba, é o que eu digo. Por isso que eu digo, o primeiro quesito que a gente começa é o enredo. A gente começa o nosso carnaval é pelo enredo. E depois do enredo, isso, é a defesa do enredo, por isso que tem a defesa do enredo, né? E depois do enredo a gente começa o quê? Pelo samba, né? Então por isso que tem que haver essa simetria, né? Do tema com o samba, e depois de a gente ter o samba, tem que haver essa simetria da harmonia com a bateria, que vai conduzir o desfile, né? Mas acontece muito disso, principalmente quando tem carnavalescos que querem determinar o samba. Então faça, por que tu não faça? Ah, não, mas eu não sou compositor, entendeu? Quer manter, mas eu consegui isso, aquilo. Tá, mas isso não tá no enredo, não tá no samba. Né? Aí entra naquela necessidade, que eu falei também, né? Das vezes, eu vou ter que falar, o meu tema vai ter que ser sobre esse poste, porque o dono da empresa de poste vai me dar tanto dinheiro. E aí engessa, né? Tu falar sobre um poste é uma coisa, fazer um samba sobre um poste no carnaval é uma coisa. Tu falar sobre um mar, uma cidade é diferente, né? Porque tu vai ter mais liberdade poética, musical para criar. Por isso que eu disse, por isso que eu digo, volto a repetir, que na minha concepção de compositor, tema biográfico, político, é complicado, é frio, é engessado. Né? A tua criatividade fica bem limitada. Né? Bem limitada, e assim, e até gostei agora nas próximas palestras que eu for dar sobre isso, eu vou até trazer esse exemplo do Paim, que foi muito bem lembrado, mas é um samba que não marcou também. Olha, eu lembro aqui um político que foi até o Paim. Né? Então, porque por causa dessas questões, porque tu fica engessado. Diferente de tu falar fazer a biografia de um músico, de um artista, né? De uma figura histórica, que tu pode brincar, que tu pode abrir a tua construção, até para a criação melódica, para a criação poética. Né? Para a criação melódica, para a criação poética. Fica mais engessado. Né? Tem temas que são patrocinados que engessam o samba. Né? O Rio já falou sobre iogurte, foi horrível. O pior samba da história da Beija-Flor e o pior desfile da Beija-Flor e o pior samba da Beija-Flor foi sobre o Boni. Por quê? Porque mas ele botou um caminhão de dinheiro.
Sobre quem que a Beija-Flor falou pro Arranjo? O Boni. Ah, o Boni. O Boni, José Bonifácio, entendeu? Ah, ele botou um caminhão de dinheiro, dono da Globo, a Globo. E a escola quase caiu. Por isso que a gente tem que pensar às vezes, né? O quanto vale a gente se vender a ponto de tudo isso, né? A Beija-Flor quase caiu por causa do tema do Boni, ficou em 12º, né? Por causa do Boni. Então a gente tem que pensar, mas ele deu 1 milhão para a escola. Mas ele deu 1 milhão para a escola e quase que a escola perdeu 5 milhões. Porque a escola quase caiu, ficou em 12º. E era o Boni, botamos muito dinheiro. Então a gente tem que cuidar às vezes, né? Do nosso tema, do nosso samba. Até que ponto vale vender a alma para botar a escola no carnaval? Até que ponto vale? Eu vou homenagear a fulano, ciclano, que ele vai me dar 500 mil. Mas será que vale? E o teu carnaval, como é que vai ser? A tua comunidade vai abraçar? A escola vai abraçar? Como é que vai conseguir retratar aquele tema na avenida? Como é que tu vai conseguir carnavalizar aquele tema na avenida? Como é que tu vai criar um samba em cima daquele tema? Então isso tem que ser cuidado. A Beija-Flor é um exemplo bem claro disso, né? O desfile talvez foi o ano que a Beija-Flor mais ganhou dinheiro, mais ganhou patrocínio. Porque ela estava na mídia, na Globo, tudo que é programa, tudo que é patrocinador. Mas foi o ano de pior colocação. Foi o ano de piores notas de samba da Beija-Flor. Foi um tema que tirou a Beija-Flor da disputa do carnaval. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado com o tema, com o samba. Às vezes me digam, Mamal, me escreve um enredo sobre tal coisa. Escrevo. Mas sabe que é um tema ruim. Mas vai me dar 1 milhão. Tá, te dá 1 milhão, mas é um tema ruim. Entendeu? Eu quero um tema que fale mais ou menos sobre mata, sobre isso. E a pessoa vem com tudo pronto. Parabéns pra você. Isso, sim. Entendeu? Eu falei 2, 3 palavras e me pegou um orgulho. Sim. Porque são temas bons, entendeu? Porque não é fazer demagogia, tá? Porque os temas que tu me traz para escrever são temas bons, são temas próximos da gente, entendeu? São temas que a gente pode criar poeticamente, a gente pode brincar, porque são próximos da nossa realidade. São temas que estão inseridos no nosso contexto, né? Como eu volto a repetir, não adianta a Beija-Flor trouxe o Boni com um monte de dinheiro, mas que adianta frio, né? Qual a relação da Beija-Flor com o Boni? A escola passou fria, não parecia Beija-Flor. Com um bolso cheio de dinheiro, com um monte de dinheiro que a escola. Entendeu? Não tem relevância, entendeu? Então a gente tem que pensar na relevância. É claro que, não vamos ser demagogos, hipócritas. Claro que dinheiro é importante, a gente sabe das dificuldades, mas até que ponto vale a gente vender a alma por tudo isso, porque o dinheiro, porque o fulano vai patrocinar a escola. Então o fulano vai patrocinar a minha escola, né? Até que ponto vale isso, né? Até que ponto? O Boni é uma prova disso, da Beija-Flor, né? Um tema, botou muito dinheiro, o que adiantou? Botou 1 milhão na Beija-Flor e a Beija-Flor quase perdeu 5, porque ficou em 12º, quase caiu, né? Então a gente tem que pensar muito, por isso que às vezes quando diz, vamos homenagear o fulano, vamos homenagear, mas é um tema ruim. É um tema ruim de carnavalizar, é um tema ruim de fazer samba, é um tema... Mas fulano vai me dar tantos. Mas vamos cuidar. Tudo bem, vamos fazer, né? Mas a gente tem que pensar até que ponto vale isso e o que a gente quer para a nossa escola com esse tema. A gente quer passar, a gente quer fazer uma homenagem, a gente quer ganhar. Tudo isso tem que se pensar. Como é que eu vou carnavalizar esse tema? Então isso tudo tem que se pensar. Vai vir com tanto dinheiro, vai vir com tanto. Mas a manobra que tu vai ter que fazer para retratar aquele tema, buscar a fantasia, fazer o samba, criar uma atmosfera para a escola de empatia, se tu botar na calculadora para balancear, não compensa, né? Não compensa. Não compensa. Então a gente tem que fazer essa análise também, né? Tem que fazer essa análise também, porque na verdade é tudo uma cadeia produtiva, né? Esses quesitos, começa com tema enredo, samba, harmonia, bateria, mestre e porta-bandeira, né? E um tema importante também é corretudância importante para fazer o samba importante, para fazer um desfile importante, né?
Não adianta tu ter só muito dinheiro, mas esse dinheiro não te compensar pro teu desfile. Pro teu desfile, né? Tem que se pensar nisso também. Né? Até que ponto vale a gente vender, né, a nossa alma carnavalesca para isso? Né? Respeito pelos contrários, mas essa é a minha visão, a minha concepção, entendeu? Essa é a minha concepção. Né? A gente sabe das dificuldades todas que existem. Todo mundo gosta de dinheiro, hipocrisia dizer que não, seria hipócrita, todo mundo dizer, seria demagogo, mas a gente tem que pensar até que ponto vale, o quanto vale esse dinheiro. Quanto vale para o nosso carnaval, para a nossa expectativa, para a nossa comunidade, para a nossa escola, né? Para a nossa disputa. Né? O quanto que vale isso. Né? Mas é isso. Eu, César. Alguma pergunta, César? Alguma pergunta? Tem que repensar tanto o carnaval. Vou ter que fazer reunião, Mal, deixa eu te agradecer. Pessoal, eu também gostaria de agradecer e peço que vocês entendam hoje a gente está com um contexto um pouco diferente, né? Um barulho diferente dentro da oficina. Isso que estão faltando 8 meninas ali dentro, tá? Se é o masculino, então, meu Deus do céu. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado ao pessoal da Estrela por conduzir o nosso oficineiro. Amanhã, lembrando a todos, amanhã a gente não tem oficina, a gente retoma as nossas atividades normais a partir de segunda-feira, às 8 horas. Voltamos a contar com a participação de todos, os 3 integrantes de cada escola, prestigiar o nosso movimento, né? A nossa atividade, o nosso carnaval, é a gente que faz ele forte. Lembramos sempre disso, tá? Obrigado a todos. Em nome da Prefeitura, a gente encerra a atividade de hoje. Voltamos segunda-feira novamente. Obrigado por tudo. Agradeço. Valeu a aula. Eu que agradeço. Tá? Obrigado pelo espaço. Desculpa alguma coisa, se eu falei alguma coisa que tenha ofendido, mas... Obrigadão. Valeu, galera. Em Alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do Samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez.